Bem-vinda, galera linda do 8º ano, sejam todos bem-vindos a esse canal, um canal destinado a vocês, pessoas lindas, maravilhosas, para a gente poder conversar além da nossa sala de aula. Então, sejam todos bem-vindos. Galera, na nossa aula aqui, nós vamos conversar sobre reportagem, tá bom? Nós vamos finalizar aqui os nossos estudos sobre reportagem. Vamos ver aqui o que nós temos de interessante, quais as ideias que a gente aprendeu ao longo dos dias nesses estudos, tá bom? Então vamos lá. Sabemos que reportagem é um gênero textual, ok? E do universo jornalístico. Então, jornalistas, vocês que estão pensando em ser jornalistas aí de profissão, então muita atenção nesse gênero textual. Gente, a gente já sabe que a reportagem é um dos gêneros jornalísticos que tem a principal função de informar determinado assunto. Esse gênero tem como objetivo informar a respeito de um assunto de maneira diferente de uma notícia, ou seja, mais elaborado, né? A gente já sabe que a reportagem ela traz mais detalhes sobre o assunto do que a notícia, ok? A notícia apenas apresenta o fato. A reportagem desenvolve sobre o assunto, ok? Desenvolve o fato por meio de um assunto. E aqui a gente já viu nas nossas aulas sobre bullying, aquecimento global, cyberbullying, dentre outras pesquisas que vocês fizeram aí em grupos, ok? Então vamos aqui pensar rapidamente na estrutura de uma reportagem, pessoas. Nós temos o título, é muito importante na reportagem, viu, gente? Visa despertar o interesse do leitor, vocês podem, assim, apresentar uma frase de efeito, né, que revela aspectos principais da reportagem. Então, não vale colocar, se o assunto é aquecimento global, não vale colocar o aquecimento global. Quem é que vai querer ler? Não é? A gente precisa trazer elementos, palavras que vão envolver o leitor nessa conversa entre o autor e quem lê o texto, obviamente. Então, nós temos aqui a nossa reportagem. Bullying, comportamento intimidador, é modo de conseguir status entre colegas. Então, essa reportagem que a gente leu na sala de aula, nós temos o tema bullying, mas percebam que o título não é só o bullying, ok? Nós temos um complemento, nós temos aspectos que falam sobre esse tema, ok? Nós temos a linha fina, galera. É uma complementação, desculpem aí, foi erro de aplicativo, a complementação das informações expostas no título, ok? Então, assim, a linha fina é um algo mais, para prender ainda mais a atenção do leitor para a reportagem, para a leitura da reportagem. Então, vamos lá, a gente teve um título que trouxe aspectos um pouquinho mais elaborados sobre bullying e a gente tem essa linha fina que traz aí já uma ideia, traz um dado, né? Ou seja, esse dado será trabalhado na reportagem. Então, já trouxe mais um aspecto para envolver o leitor para essa leitura. Agora, nós temos o lead. O lead ele é muito importante e ele também é visível na notícia, não é? São as informações apresentadas inicialmente, são as básicas. O que é, quando, em, quem, onde, por quê, ok? Claro que nem todas essas perguntas estão respondidas em todos os leads, ok? Mas pelo menos o que, quem, quando e onde, ok? São elementos principais, são aspectos principais na produção do lead. E o lead, como vocês já sabem, ele é apresentado no primeiro ou no segundo parágrafos, assim, nos dois ou apenas no primeiro, ok? Então, a gente precisa dizer o que é para o leitor, porque senão ele vai ficar viajando. Se você começa com uma pesquisa, ele vai ficar viajando, né? Você não vai apresentar o que é, quando foi, onde que está acontecendo determinada situação, tá? Então, aqui a gente tem o lead da nossa reportagem, ó. Por que aqueles que cometem bullying, palavra que não tem uma tradução exata no português, optam por agir de forma tão negativa? E aqui vem falando sobre o que é o bullying, não é? Quando que aconteceu determinada coisa, como, e aqui a gente tem uma pesquisa, né, um estudo abordando esse lead, trazendo as informações principais sobre o assunto, ok? Lembrando que essa pesquisa a gente começou a ver onde? Na linha fina, ok, galera? No pequeno parágrafo anterior. Muito bem, gente, a gente tem o intertítulo. Quando a gente tem uma reportagem mais extensa,
A gente separa os assuntos por intertítulos. É como se fosse um subtítulo, ok? A gente organiza os assuntos apresentados na reportagem, especialmente quando ela é longa, como eu disse aqui agora, ok? Então, se você vai escrever um texto sobre meio ambiente e ele é um pouquinho extenso, faça um intertítulo para que você compreenda o seu processo de leitura, mas que também o leitor compreenda o seu processo de planejamento textual, ok? Então, se você vai falar sobre meio ambiente e em um ponto da sua reportagem você fala sobre o desmatamento na Amazônia, então você vai fazer um intertítulo para apresentar isso. Não é sobre todo o meio ambiente, tem um detalhe, e aí é que entra o intertítulo, ok? E aqui a gente tem, ó, o grupo é avalista do comportamento. E aí, por esse intertítulo, aparece um corpo do texto que vai falar sobre isso, ok? Sobre essa questão do comportamento de quem pratica o bullying. Ok, pessoal? Foi como a gente estudou em sala de aula. E aqui nós temos o corpo do texto, que são os depoimentos, como a gente viu na aula de apuração jornalística, de planejamento textual, não é? Os depoimentos sobre o assunto, algum dado, um aprofundamento na discussão, você vai levar algum estudioso sobre o assunto, não é? Para justificar a sua fala, ok? Para dar embasamento, para garantir aquela confiança para o leitor sobre o que você está falando, não é? Ou seja, está certo o que eu estou falando, está comprovado, ok? E com isso a gente também, né, com esse planejamento, com essa apuração jornalística, a gente acaba finalizando com as fake news, ok? Também. Informações importantes, pessoal, na produção do texto de vocês. Pesquisem sobre o assunto em jornais, revistas, livros, sites de internet, ok? Vejam a veracidade disso, tá? Lembre-se de confrontar as informações pesquisadas, ok? Você precisa distribuir informações verdadeiras, tá? Selecionem entre as informações pesquisadas as que são mais apropriadas para a reportagem, tá bom? Então, meio ambiente, por exemplo, eu estou pegando aqui o assunto meio ambiente. Meio ambiente é um assunto muito amplo. O que sobre ele você vai dizer? Por isso que é importante a gente planejar o nosso texto, viu? E reflitam sobre as informações que deverão aparecer na linha fina. O que vai envolver o seu leitor para que ele continue lendo seu texto, né? Então, deixe seu título para ser feito após a conclusão. Essa é uma dica. Decidam se a reportagem apresentará intertítulos ou não. Então, você tem essa opção. Se houver, será uma forma de organizar melhor as suas informações. Gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse feedback sobre reportagem. Bye, bye, pessoal!